Curioso, tem gente vendendo as informações que eu vou te entregar nessa análise. Porque essas informações, elas significam, sabe o quê? Dinheiro no seu bolso e dinheiro no caixa da sua empresa. E deixa eu te falar uma coisa. Se você não entende o dialeto, o cenário de vida e os traumas do seu cliente ideal, curioso, os resultados que você tem tá aqui. Eles estão abaixo dos resultados que você poderia ter. E ao final desse vídeo, assim que você implementar todos os pontos que são extremamente fáceis e aplicáveis no seu negócio, sim, você vai ter esses resultados que eu tô te falando. Só observe. Mas antes da gente rodar esse anúncio, eu te mostrar curioso, deixa eu te falar uma coisa. Todo curioso, ele busca expandir a visão dele, buscar novos repertórios. E para isso que esse canal existe. Então, sabe qual que é a sua tarefa como um curioso? Se inscrever nesse canal para me ajudar e principalmente me ajudar a impactar mais pessoas que são curiosas assim como você, que buscam ter novos resultados todos os dias. Então, curioso, no 3, 2, 1, vamos assistir esse anúncio junto para você entender exatamente do que eu tô falando. Pronto, agora ele vai ter que comprar um óculos novo. Ele não se conforma em ter que escolher entre pagar caro ou ter um óculos mais ou menos. As óticas tradicionais não falam a sua língua. Eine gute Brille ist eine teure Brille. Mas calma, vou te contar 3 coisas que vão revolucionar o jeito que você compra óculos. 1. Você não precisa pagar uma fortuna. Não quando você encontra marcas que cortam os intermediários e vão direto ao consumidor. 2. O design tem poder. Sabe quando você usa um óculos lindo e tem aquela sensação de peito estufado e suspiros por todo lado? Isso não é sorte, é design. 3. As óticas pararam no tempo. Hoje em dia você faz tudo online. Banco, compras, até muda de casa sem sair de casa. Não faz sentido não conseguir comprar um óculos. Então vai no site e experimenta virtualmente uns Zereses. Ou se preferir, a gente manda 4 óculos para você testar em casa. Aí você escolhe tranquilamente, envia a receita e voilá. Por R$ 395 com as lentes incluídas, você tem o óculos perfeito. A sua autoestima e sua conta bancária agradecem. E você ainda está doando óculos para quem precisa. Viu? As coisas não têm que ser como são. Elas têm que ser como for melhor para você. Zereses, a ótica como deve ser. Uau! Muito bom, muito bom, muito bom. Curioso, olha só. Você percebe que a forma de falar de dinheiro e o nível de confiança que a marca tem para com o cliente ideal mexe completamente com esse anúncio? Esse anúncio ele poderia ser uma coisa engraçadinha, legal, para te fazer rir, mas ele é sério. Porque ele chega e fala assim pra você, ó, R$395, ó, e tem um detalhe, a gente manda pra sua casa. Mas peraí, Pedro, eu não posso fazer isso. As pessoas vão roubar, não sei o que, vão levar, não vão devolver. Pois é. Pra marca fazer isso, ela conhece o cliente ideal. Ela conhece os traumas, ela conhece o cenário de vida dele. E ela sabe o dialeto que ele fala. Isso aqui não é pra qualquer pessoa que precisa usar óculos, não. Isso não é para qualquer pessoa. São para pessoas que preenchem os requisitos de quem é o cliente ideal dessa marca. Então vai aqui um primeiro insight que você pode implementar. Você conhece o seu cliente ideal de maneira que, se você enviasse para ele o seu produto, para ele experimentar, para ele testar por 7 dias, por 15 dias, você conhece ele ao passo ou ao ponto que ele devolveria para você isso? Se você não souber responder, ou se você disser, não, o meu cliente, eu não sei dizer qual que seria a minha decisão, a decisão dele, ou eu não sei o que é. Essa é uma tarefa que você pode executar. Porque é muito importante. Pedro, mas isso significa dizer que eu vou ter que dar algo de graça? Ou vou testar? Eu vou onerar os meus produtos? Não. É uma pergunta simples de ser respondida. Se você conhece o seu cliente ideal, você sabe que se você enviar para ele algo, ele não vai te devolver. Esse é o cliente ideal que você quer trabalhar com ele?
Esse é o cliente ideal que quando compra sua mentoria ou um produto físico, ele vai ficar reclamando e depois que terminar a mentoria, ele não vai te dar um depoimento? Ele não vai falar bem de você para outras pessoas? Então, se você não preenche esses requisitos de, primeiro, não saber quem é o seu cliente ideal, como ele agiria nessa situação, e se você não gostaria de ter um cliente ideal chato desse jeito, sabe qual é a minha primeira sugestão para você? Revisa quem é o seu cliente ideal e começa a repensar em como você pode atrair, ou melhor, ao final dessa análise você vai entender como que você pode atrair um cliente ideal que compactue com seus valores, porque isso é muito importante. Então, me dá um tempinho aqui que eu vou trazer um dossiê extremamente focado nesse anúncio. Mas antes, roda a vinheta. O que você está prestes a assistir podem ser pontos muito interessantes e eu sei que você pode ser uma pessoa que entende e assimila as coisas de forma rápida. Mas, segundo a psicologia cognitiva, quando você faz anotações e recorda ativamente do que foi anotado, você consegue trazer ideias-chave à sua mente quando precisar. Além de repertório, você vai realmente ter aprendido o que eu estou prestes a falar por aqui. Por isso, eu te recomendo separar o seu maior insight desse vídeo aqui, para aplicar nos seus próximos textos, projetos ou produto. Então, se você é do Clube Raiz, pega papel e caneta. Se você é mais mind-free, faça as anotações aí no seu bloco de notas. E se você é um gênio que faz anotações com a mente, tá tudo certo. Mas, me promete uma coisa? Aplica, hein? Respira fundo. Você está preparado para esse dossiê? Porque eu tenho a convicção que as informações que você está prestes a assistir aqui comigo, elas carregam 2 pontos importantes. O primeiro, expandir a visão do seu negócio e te dar insights, ideias para aplicar que talvez você demoraria aí 5 meses, 1 ano para poder obter no campo de batalha. Você tem noção disso? Então, bora pro dossiê. Olha só, esse anúncio, ele tem o poder de enfeitiçar o cliente ideal justamente porque ele mapeou milimetricamente os problemas, as dificuldades e os sonhos dele. Dele quem? Do cliente ideal. A comunicação é clara, efetiva e tem um tom de entretenimento ácido que faz a venda acontecer por conexão. Ponto muito importante aqui. Quantas vezes você, na sua comunicação, entendeu quais são seus inimigos comuns? E, detalhe, você agiu de maneira ácida para expor eles. E quando eu falo agir de maneira ácida, é agir de maneira inteligente. Não é usar um adjetivo pejorativo para o seu inimigo comum. Então vamos lá, a sua audiência e o seu cliente ideal, eles talvez sejam a mesma pessoa, mas talvez não. Talvez a sua audiência está caminhando para se tornar o seu cliente ideal. Mas vamos lá. Essas pessoas, elas enfrentam uma dificuldade. Elas enfrentam um trauma. Elas têm um cenário de vida. E quando você se mostra tendo um produto físico, tendo um produto digital, quando você mostra que você tem um produto e esse produto facilita a vida dessas pessoas, sabe o que acontece? Essas pessoas, elas começam a entender e o nível de consciência delas começam a se conectar com você. A partir do momento que você expõe o inimigo dessas pessoas e diz que você luta contra esse inimigo e de uma maneira extremamente irreverente ou ácida, você expõe esse inimigo, você mostra para as pessoas o nível de autoridade que você tem. E aí a venda começa a acontecer por respeito e conexão. Esse anúncio, ele é um anúncio extremamente interessante. Por quê? Porque ele fala de preço. Na cara dura. Ele expõe o inimigo comum na cara dura e de maneira ácida. Ele mostra o dia a dia do cliente ideal de maneira
fácil, de fácil entendimento para a pessoa olhar e falar, peraí, minha realidade. Então olha só, ideias e sentimentos despertados na primeira impressão, até que enfim uma ótica que me entende, que confia em mim e que acompanha a evolução do mundo. Olha que interessante que a marca fez. Ela pega a comodidade que existe nos aplicativos de comida, de entrega de supermercado em casa, entre outras coisas. Você não precisa mais enfrentar fila de banco, você tem um banco digital. A marca pega tudo isso, que ela não criou nada disso, ela pega a atualidade, ou seja, a evolução do mundo, e simplesmente usa essa autoridade para se colocar como autoridade e falar, pois é, a gente é uma marca de óculos do futuro. Primeiro, porque a gente confia em você. Segundo, olha o valor que isso aqui custa. Terceiro, nós estamos comprometidos em facilitar o seu dia a dia. Bum! Olha a explosão. Olha, isso aqui expande a visão do seu negócio. Pergunta minha para você, curioso. Você está facilitando a vida do seu cliente ideal? E se está, você comunica isso? E se comunica, você comunica de uma maneira tão simples e de tanto valor que o seu cliente ideal valoriza isso e ele está disposto a pagar só por essa sofisticação, só por essa facilitação? Bom, eu falei, o meu papel aqui nessa análise é explodir a caixinha que está em volta do seu faturamento, do seu resultado, e quebrar ela e te mostrar que existe sim uma baita possibilidade de crescer e ter novos resultados, só com o que eu vou trazer aqui para você. Então, voltando, a marca, ela mapeou milimetricamente os problemas, as dificuldades e os sonhos do cliente ideal. Qual é o sonho do seu cliente ideal? Quais são as dificuldades? E quando eu falo dificuldades, coloque isso aqui na sua cabeça e nunca mais esquece. Existem 3 formas da gente entender o que é dor. E você vai se conectar comigo, porque você vai lembrar das dores que você sentiu. Dor não é dor. Dor pode ser um arranhão de gato no seu dedo, que só arde um pouquinho, mas não atrapalha seu dia. Não atrapalha você de ir para uma confraternização. Não faz você ficar dentro de casa desanimado. É uma dor. E na maioria das vezes, negócios, marcas e pessoas comunicam com esse tipo de dor para o seu cliente ideal. E aí sabe o que acontece? O seu cliente bate palminha para você, ele dá like, deixa um comentário bonitinho, mas ele não compra de você. Ele não coloca dinheiro no seu bolso. Ele não paga caro pelas informações que você tem. E sabe como é que você muda isso? Quando você sai dessa dorzinha para uma dor profunda. O que é uma dor profunda? Uma dor profunda é aquela que faz o seu cliente ideal nem querer sair de casa. Ele olha pro espelho e fala que tá sem roupa nenhuma para sair, só que o guarda-roupa dele tá repleto de roupa. E na verdade ele só não quer sair porque a cabeça dele não tá legal, o coração não tá legal, e ele precisa criar desculpas para não sair de casa, para não se encontrar com algumas pessoas. E aí ele mente para ele mesmo. Só que quando ele olha pro espelho, ele sabe que ele tá mentindo para ele. E isso dói. E quando você coloca o dedo nessa ferida e mostra para ele que existe uma solução, aí, sabe o que acontece? Ele confia em você, ele compra de você. E existe ainda uma dor muito pior do que essa. Sabe qual que é a dor? É a dor do trauma. É quando o seu cliente ideal varreu a sujeira para debaixo do tapete. E essa sujeira para debaixo do tapete, ele nem percebe mais. Frequentemente ele não percebe essa dor. Às vezes ele lembra. E quando ele lembra é traumático. O olhar muda, a fala muda, tem suor. Porque é trauma. É tanto trauma resolver esse problema e isso já machucou tanto o seu cliente ideal que ele não quer nem mexer com isso. Só que quando você tira, levanta o tapete, mexe nessa dor, mostra para ele que esse trauma você também já viveu e você solucionou, respect. Ele começa a ter muito respeito por você.
E aqui eu quero deixar mais um insight para você. E esse insight aqui, eu tenho uma completa convicção que isso aqui revoluciona a vida do seu cliente ideal e põe sim muito dinheiro no seu bolso. Sabe o quê? Qual é a dor traumática que o seu cliente ideal está varrendo para debaixo do tapete? E uma pergunta que carrega é essa: você está sabendo levantar esse tapete e mostrar essa dor para ele, de maneira que você consiga ouvir e curar ele e mostrar que não, você não precisa ficar varrendo sujeira para debaixo do tapete, porque vai chegar uma hora que o vento ou que alguma coisa vai tirar esse tapete do lugar. E aí vai ficar feio. Talvez você não tenha ajuda nesse momento. Você consegue fazer isso? Você está conseguindo fazer isso com o seu cliente ideal? Então, se não está conseguindo, esse é um ponto importante. De começar a levantar e pensar. Como não? Se você está mostrando, tocando nessa dor traumática do seu cliente ideal, ou se você está só tocando naquela dorzinha, que é como se fosse um arranhãozinho de gato. Mas Pedro, tá bom. Legal. Como eu consigo identificar essa dor profunda do meu cliente ideal, essa dor traumática, porque eu já entendi, essa dor traumática ela é forte, mas o que eu preciso fazer para acessar o coração e a mente do meu cliente ideal? Nesse nível, você vai fazer um exercício curioso. O exercício é o seguinte: a primeira coisa que você precisa saber, antes de te falar, aliás, eu nem sei se eu vou falar isso, não estava no meu script para eu te falar isso não, mas olha só, eu vou te falar. Mas se inscreve nesse canal. Se você não é inscrito nesse canal e você chegou até aqui, se inscreve nesse canal e dá um like nesse vídeo. Vamos trocar. Esse é o pagamento para eu te entregar o que eu vou te entregar exatamente agora. Tá? Então, se inscreve nesse canal e dá um like nesse vídeo. Esse é o pagamento que você vai fazer por essa informação que eu vou te trazer aqui agora. Olha só. Como você identifica e consegue acessar essa dor traumática do seu cliente ideal? Você vai fazer um exercício. Você vai colocar uma música inspiracional e você vai imaginar a realidade de vida do seu cliente ideal, como ele vive durante o dia dele, na casa dele, entre os amigos. Como que ele vive? Qual é essa dor? Como ele lida? Como é que ele esconde? E aqui, responde essas perguntas. Como o seu cliente ideal esconde o trauma dele? Como? Ah, ele esconde assim, assim, assim. Por que que ele esconde? Ah, ele esconde porque no passado uma pessoa fez isso, 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 isso com ele. Ele está disposto a abrir mão desse trauma? Sim, quando alguém aparecer para ele e tocar ele dessa forma. B, não, porque ele acha que ninguém passou pelo que ele passou. Ele acha que ele é a única pessoa que sofreu aquilo. Então, quando você consegue colocar respostas e imaginar a realidade, o cenário de vida do seu cliente ideal, você consegue criar uma ficção. Essa ficção, ela se aproxima da realidade do seu cliente ideal? Pode ser que sim e pode ser que não. Vamos trabalhar com números de 100%. Quanto essa novela, essa ficção que você acabou de criar sobre o seu cliente ideal, sobre o cenário de vida dele, para você tocar nessa dor traumática, se aproxima da realidade? Ah, Pedro, 20%, legal. Pense num número. Por quê? Porque isso precisa ficar lúcido, claro, cada vez mais na sua realidade com quanto você vai conversar com a sua audiência, com o seu cliente ideal. Quanto mais informações você vai percebendo nele, que não existem dentro dessas perguntas, você vai preenchendo isso.
você vai respondendo isso. Para quê? Para que essa realidade ficcional que você vai criar através desse exercício se aproxime cada vez mais da realidade. Então, todas as vezes que você vai para o campo de batalha e vai conversar com o seu cliente ideal, e você descobre coisas novas sobre essa dor traumática que ele tem e por que ele não deixa ninguém tocar nela, você pega essas informações, coloca nesse seu documento, porque ele é frequente, todas as vezes você precisa mexer nesse documento. E quando você faz isso frequentemente, traz essas informações, você está voltando do campo de batalha. E cada vez mais que você coloca essas informações nesse documento, você aumenta a porcentagem que essa novela ou que essa ficção se aproxima da realidade. Vai chegar um momento que você vai olhar e falar: eu conheço 100% o cenário de vida, os traumas e o dialeto do meu cliente ideal. E aí, nesse momento, você vai lembrar do Pedro. Sabe por quê? Porque o seu faturamento, a sua venda vai ser outra coisa. Esse vai ser um novo cenário do seu negócio. Execução. A edição ela é simplesmente brilhante para mim. Simplesmente brilhante. Porque a cor é legal, a forma como é filmado é legal, os detalhes são muito interessantes para mim. Então é extremamente criativa. As referências, para mim, eu lembro muito de Nacho Libre, que é um filme de comédia, e ele tem umas cenas parecidas. A expressão do protagonista desse anúncio parece demais com essa expressão do Nacho Libre, eu gostei demais. E detalhe, filme 2 aqui, Todo Poderoso 2, ele carrega essa brincadeira, esse humor ácido desse anúncio. E a história narrativa, eu não preciso nem dizer o quanto pra mim ela é interessante. Ela é interessante e ela é rica. E pra mim, então, a história e a narrativa é extremamente quente. A narrativa é muito boa e a história, então, é fantástica. E aqui fica mais um insight para você. Você pode sim usar narrativas, histórias que conectam a sua mensagem ou a venda que você quer fazer com a cabeça do seu cliente ideal, sem necessariamente usar uma baita produção. Basta você seguir alguns pontos que envolvem o conhecimento e entendimento de quem é o seu cliente ideal, como você está comunicando com ele, usar e se rebelar contra o inimigo que ele tem em comum, você expor esse inimigo e dizer que você já enfrentou ou que você luta contra esse inimigo. E detalhe, criar conexão, trazendo informações que são do dia a dia do seu cliente ideal. O sentimento que ele vai ter é: essa pessoa me enxerga por um buraquinho da porta, ou essa pessoa viveu algo tão profundo quanto eu vivo. Então eu consigo confiar nela, porque ela já passou por isso. E é aí que a gente cria algo extremamente profundo e acessa a mente e o coração do nosso cliente ideal. E esse foi o dossiê para esse anúncio. E aí, curioso? Eu falei, eu dei a letra para você que isso aqui iria colocar dinheiro no seu bolso. São informações tão profundas e carregadas de insights que quando você implementa e faz um checklist do que você colocou ou não em prática, mas quando você coloca tudo isso em prática, os seus resultados, eles saem daqui. Seja lá onde os seus resultados estiverem, ele sai daqui e vai para um outro patamar. Eu usei uma expressão que eu gostei bastante nessa análise, que é: eu pego o quanto é brilhante o seu resultado, só que ele está dentro de uma caixinha. Eu explodo essa caixinha para que os seus resultados eles sejam estratosféricos. Essa foi a minha intenção com essa análise. Eu espero profundamente, curioso, profundamente, que isso tenha feito muito sentido para a sua vida, para o seu negócio, e que isso sim expanda a sua visão sobre coisas novas que você precisa adaptar e implementar na sua vida como empreendedor. Não se esquece de uma coisa extremamente importante: seja sempre curioso, e a gente se vê numa próxima análise.